própria ciência, ela tem uma série de coisas que ela não consegue explicar, a começar pelo Big Bang, né? Tudo começou numa explosão no Big Bang, certo? E o que tinha antes do Big Bang? Essa coisa que explodiu veio da onde? Espera que eu vou fechar aqui. É uma pergunta, né? Porque, o Big Bang começou de uma explosão, mas o que foi que explodiu? Quem criou aquilo que explodiu? Quem foi que criou isso? Então a espiritualidade não é uma viagem. Em termos de, se falando de espiritualidade, eu estou falando de planos invisíveis, planos que são a causa das coisas, né? Isso é uma questão que o ser humano é natural. O ser humano, ele quer descobrir de onde ele veio, da onde surgiu o universo, qual é a causa, qual é o porquê disso, né? Qual é o objetivo disso tudo. Isso é normal. As religiões, normalmente, aquelas que perduraram por muito tempo, elas surgiram de grandes sábios, pessoas fora da curva, né? Pessoas que vieram e revolucionaram, que os seguidores iam atrás deles porque eles tinham algo diferenciado, eles não eram pessoas comuns. Esses são os grandes formadores, criadores das religiões. Se a gente pegar, inclusive, civilizações anteriores a que a nossa história conhece, por exemplo, os egípcios se conhece só ao final ali, quando nem os egípcios eram mais egípcios, né? Eles nem sabiam mais como tinha sido criadas as pirâmides. Então, na verdade, essas pirâmides a gente já não sabe como é que foi criada também, né? E tem pirâmides no mundo inteiro, não só no Egito, né? Tem no México, tem na Ásia, tem em vários lugares. Esse pessoal que fez essas pirâmides já veio de um outro lugar com uma tecnologia que a gente não tem hoje. Porque não se consegue fazer uma pirâmide hoje da forma como ela é feita, né? Blocos gigantescos, só para mover esses blocos aí é uma engenharia, todos cortados milimetricamente, corte a laser, né? E construídos sem nenhum tipo de argamassa, só encaixe. Não existe hoje. E aí a gente pode pegar e ver que todas essas religiões revolucionaram em termos de comportamento, uma civilização que estava degenerada, muitas vezes em guerra entre si, entre tribos. Vem esses avatares, né, que é o nome desses grandes sábios formadores de religião, e eles conseguem reestruturar, trazer a paz ao caos, trazer uma filosofia fora da caixa, né? Um pensamento no qual as pessoas normalmente não percebem, que é a questão do separatismo, a gente querer garantir o nosso e dane-se os outros. Isso eles vêm normalmente com essa mensagem de que não, somos todos um. O que você faz pro outro, você tá fazendo para ti mesmo, seja bom ou ruim. A essência de todos é uma só. Os desejos, aqueles desejos pessoais nos prejudicam, né? Nos trazem sofrimento. Toda essa mensagem, né? E aí, além dessas mensagens dos sábios, começou a ter um outro tipo de mensagem, que é essas mensagens de espíritos, né? Começou a ter ali em 1945 o espiritismo na França, na França com Allan Kardec, nos Estados Unidos com aqueles fenômenos físicos e etc. E isso começou a trazer uma prova de um mundo oculto, mas para as pessoas que não se importavam com aquela filosofia que esses grandes mestres tinham trazido. Ainda que esses grandes mestres também fizeram, entre aspas, milagres, né? É que não são milagres quando você conhece as leis da natureza que possibilitam esses milagres, mas para quem não conhece, é como se fossem milagres, né? E aí atraiu muita gente que era cético, né? Essas questões espíritas. Muita gente que era cético apenas pelos fenômenos. Essa questão de fenômenos ganhou o nome de espiritualidade. Espiritismo, espiritualidade, porque eram espíritos, em teoria, pelo menos, eram espíritos que faziam isso, né? Que fazem isso. E aí começou a se dar o nome de espiritualidade para simples fenômenos físicos. Maravilhas para quem não conhece as leis, mas triviais para quem conhece algumas leis relacionadas a outros planos de materialidade que são invisíveis para os olhos, mas de forma alguma inexistentes, né? E essa espiritualidade
tem se levado para os mais diversos viagens, né? Fantasias, viagens na maionese. Principalmente agora, já antes, tá? Já tinha bastante coisa, assim. Mas com a internet mais ainda, né? O critério tá cada vez mais baixo, né? Cada vez mais, qualquer coisa, um véu de mistério é espiritualidade. Mas isso é mais aqui no Ocidente, porque se você pegar lá na Índia e apresentar alguém que faça fenômenos lá na Índia, eles vão dizer que essa pessoa, de forma alguma, é mais evoluído, ou menos é mais evoluído que alguém que não faça, e que inclusive é perigoso. Porque se diz nessas tradições dos verdadeiros sábios, né, que uma constituição física e psicológica de uma personalidade pode não ter nenhum grau de moralidade e ainda assim poder fazer fenômenos, né? E mais, a tradição desses sábios de toda a humanidade sempre falaram que é perigoso mexer com algumas coisas em relação a fenômenos parapsicológicos, né, como a gente chama atualmente, mas eles chamavam de sídios, né? Os sídios inferiores são utilizados para fenômenos sem ter o devido avanço moral, ético, sem ter limpado os instintos, as tendências pessoais. E eles falavam isso de uma forma devido a que esse tipo de fenômenos mexe com vários seres que existem nos planos invisíveis. E esses seres se comprazem em usar e abusar daqueles que não têm domínio sobre o que eles estão fazendo. Então,